Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam debaixo dessa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou passando por aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Palavra essa que se encontra no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 21. A Bíblia vai dizer que Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi estava sendo perseguido com perseguição de morte. Que o que Saul queria não era prender Davi, não era fazer Davi escravo, não. O que Saul queria era matar Davi, tirar Davi da sua vida, literalmente. E a Bíblia diz que Davi, fugindo, ele vai parar na cidade de Nob. Lá ele vai pedir ajuda a Aimeleque, o sacerdote. E ele chega para Aimeleque e diz assim: você não teria um pão para me conceder, algo para me alimentar? E Aimeleque diz: eu tenho um pão que está consagrado. E Davi fala: é esse mesmo. E Aimeleque entrega 5 pães a Davi. E Davi também questiona se ele tinha alguma espada, alguma arma, alguma coisa, porque Davi, ele saiu fugido, então ele não saiu com nada. Ele simplesmente fugiu, porque se não fosse assim, Saul tinha ceifado a sua vida. Então ele não estava armado, ele não tinha provisão, mas ali Aimeleque, ele entrega a justa espada que era de Golias, a qual Davi havia matado. E a Bíblia diz que nessa conversa, Aimeleque tentando ajudar Davi, porque Davi falou que estava fazendo algo para o rei. Davi não expôs a situação, Davi não contou o que estava acontecendo. E Aimeleque, achando que era isso mesmo, afinal de contas era o genro do rei, era o herói de Israel que estava ali, o porquê não ajudar? Mas a Bíblia diz que havia ali dentro também, daquele lugar, um homem por nome de Doeg. E ele observou tudo em detalhes o que aconteceu. Davi segue o seu caminho, Davi vai embora. A Bíblia diz que ele foge para a caverna de Adulão. E agora a Saul, quando fica sabendo que Davi estava fugindo, se escondendo em determinado lugar, a Bíblia diz que Saul começa a se vitimizar. Saul começa a se lamentar, dizendo: poxa, não tem ninguém por mim. Quer dizer que o filho de Jessé convenceu a todos. O que eles estão te prometendo? O que eles estão o que ele está te jurando a entregar? Vai ser capitão, vai ser homem poderoso, vai ter autoridade? Qual é a justificativa para que vocês não me entreguem a Davi? Então Doeg, querendo se crescer, querendo, como eu posso dizer, querendo ficar de bem com o rei, na fita, né, como diz por aí, ele começa a contar uma história que não aconteceu. E ele diz assim: olha, Aimeleque alimentou a Davi, Aimeleque deu arma para Davi, Aimeleque consultou a Deus para que Davi pudesse seguir o seu caminho. E quando a Bíblia diz que Saul, escutando estas palavras, ele se ira e diz que Aimeleque iria morrer e toda a sua casa. Manda chamar o sacerdote, e quando o sacerdote é apresentado, ele questiona o sacerdote. como assim? Ele não é o teu genro, ele não é um homem de confiança que daria sua própria vida para te salvar, ó rei? Por que o senhor está falando isso? Como eu ia saber? Quer dizer, Doeg sabia do que tinha acontecido. Doeg sabia que Aimeleque era inocente, que ele tinha simplesmente ajudado a Davi, porque Davi era um homem honrado em Israel, porque a maldade não estava em Israel, a maldade estava no coração de Saul, a maldade, a inveja estava no coração de Saul. Então Aimeleque, quando ele faz para Davi, ele estava fazendo o que qualquer um que não tivesse a ciência da ordenança do rei, da maldade do rei, faria. Então a Bíblia diz que por causa disso, por causa da calúnia de Doeg, por causa da calúnia deste homem, filho de Belial, a Bíblia diz que Saul mandou matar Aimeleque
toda a sua família. Não se contentando, mandou matar todos os homens, mulheres, crianças, animais daquela cidade dos sacerdotes. Eliminou toda uma cidade por causa da calúnia de Doeg, por causa da mentira. Sabe aquela situação? Doeg quis aproveitar o momento para se crescer. Doeg quis aproveitar o momento para ficar íntimo do rei. Doeg quis aproveitar o momento para fazer a sua cadeira. Doeg quis aproveitar o momento para poder chegar em uma oportunidade e não pensou na consequência, não pensou que aquela calúnia geraria morte. Existem muitos Doegues por aí que ficam aproveitando de situações e não pensa na consequência. Doeg, você mesmo, que quando levanta uma calúnia pro pai de família, aquele trabalhador, não pensa que a porta pode fechar para ele. Doeg, você mesmo, que quando fica se deixando se levar pelo espírito da sedução, envolvendo o homem casado, não fica pensando na consequência de um lar que vai ser destruído, mas sempre haverá consequência para Doeg. Sabe por quê? Porque o que você plantar, você colhe. O que Doeg planta, Doeg colhe. Com certeza, porque a liberdade é do plantar, mas a colheita é obrigação. Doeg aproveita a situação para poder ficar ombro a ombro com o rei, ser o amiguinho do rei e não pensa nas consequências. Uma cidade é desolada, uma cidade de pessoas inocentes é assassinada, até crianças morrem por causa da calúnia a qual Doeg levantou. Aimeleque não tinha culpa nenhuma. O que ele fez por Davi, qualquer um que não estava ciente da ordenança do rei o faria. Porque Davi era um homem inocente. Ele não estava devendo nada. O rei que estava invejoso, o rei que estava com o espírito da morte, querendo ceifar a vida de Davi. E Doeg comprou a ideia, aproveitou a situação. Existem muitos Doegues por aí que aproveitam as situações e não pensam nas consequências. Mas esta palavra ela é fiel e poderosa. Quando o rei Saul ele dá a ordem para que aqueles homens sacerdotes, todos que vestisse a veste sacerdotal fosse morto, os próprios soldados não quiseram obedecer a ordem do rei. Os próprios soldados não quiseram levantar a mão contra aqueles homens. Mas a Bíblia diz que Doeg, mais uma vez, ele levanta a espada e vai para cima. Ele levanta a espada e sai matando todos aqueles homens. Sai matando todos aqueles sacerdotes. Para quê? Para poder se crescer ao lado do rei. Para garantir algo diante do rei. Mas o que Doeg não esperava é que aquele rei a qual ele estava querendo... aquele rei a qual ele estava querendo se garantir, que ele estava tentando fazer a sua cadeira, estava com os dias contados. Doeg, ele quis aproveitar a situação e ficou do lado de uma pessoa e abraçou uma causa a qual Deus já tinha rejeitado. Cuidado, viu? Para você não aproveitar de situações e abraçar a causa que Deus já rejeitou. Cuidado, viu? Para que você não venha abraçar situações, lutar por causas a qual Deus já rejeitou. Porque causa que começa com calúnia, causa que está baseada em inveja, causa que está com o espírito da morte querendo destruir pessoas, destruir lares, destruir famílias, isso não é de Deus. Aramas. Eita, Jesus. Causas que está com alicerces. O alicerce da causa é o quê? É inveja. O alicerce da causa é o quê? É a destruição. O alicerce da causa é o quê? A amargura, a revolta. Isso daí não é de Deus. Deus não está neste negócio. Cuidado para você não defender aquilo que Deus já rejeitou. Cuidado para você não comprar brigas a qual Deus já decretou. Perdeu o trono, não é mais seu. É só esperar os dias passarem. Cuidado. Doeg, nem toda oportunidade que parece agora é oportunidade. Eu vi Davi
vou acrescentar a história, vou aumentar a história e vou fazer aliança com Saul. Vou inventar, vou caluniar e vou fazer aliança com Saul. Vou ficar bem aos olhos de Saul. Ah, Jesus. Doeg tem uma visão tão pequena. Pessoas que têm essa mesma essência de Doeg têm uma visão tão pequena, porque eles acham que caluniando, mentindo, assassinando, atrapalhando, tentando ou usurpando o lugar de alguém, você vai ter um lugar sempre garantido, né? Doeg tem essa mentalidade. Doeg tem essa mentalidade, mal sabe ele, que a Bíblia diz que 6 pecados Deus odeia, mas o 7º ele abomina, aquele que corre para levantar o falso testemunho ao seu irmão. Eita Jesus! Aquele que corre para falar mal, para levantar falso, calúnia. Esse aqui é um conselho para aqueles que não pensam 2 vezes de aumentar a história. Aquele que corre, sabe, que não pensa 2 vezes na consequência de aumentar uma história só para fazer mídia, só para fazer média com alguém. Vigia, viu? Vigia, porque assim como Saul não permaneceu no trono, assim como Saul não permaneceu sendo rei, aqueles que estiveram ao lado dele com certeza também caíram, porque aquilo que o homem plantar certamente ceifará. Houve livramento para um dos filhos de Aimeleque. Ele se uniu a Davi. E o mesmo Deus que cuidou de Davi, justificou a Davi, protegeu também aquele que conseguiu se salvar daquela situação. Há salvação, há cuidado em Deus. É melhor ficar do lado da verdade. É melhor se guardar pela verdade. Fique com esta palavra. Fique com essa palavra para o seu coração e se sentir na alma, no coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra como essa. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.